Tudo certinho? Acho que sim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a nossa primeira live com a P&G. A gente vai explicar um pouco mais do evento mais para frente, mas antes de tudo, vamos fazer o tão aguardado sorteio da nossa rifa do Aigen, aquela que vai dar 3 prêmios e um prêmio surpresa. Então a gente vai sortear, espero que todos vocês estejam vendo agora. Só para relembrar aqui que a gente tem 3 prêmios, então, para quem conseguiu comprar a rifa. O primeiro prêmio é um conjunto de joias Favo de Mel, incluindo um colar, brinco e pulseira, que possui garantia e flanela para limpeza, que foi fornecido pela Vivian de Sword. Uma joia muito linda, aliás, queria. Nós temos o segundo prêmio, que vão ser 2 chaveiros de amigurumi em formato de abelha, fornecidos pela Yuki Crochet. Temos também um ovo de Páscoa delicioso de pão de mel, de aproximadamente 500 gramas, que é fornecido pela Isabela Veloso. Temos um terceiro prêmio que foi divulgado por nós, que é um bordado decorativo Be Yourself, temático de abelhas, que é fornecido pela Jasmine Atelier. E um kit de cuidados, incluindo um álcool em gel, um hidratante de mãos e hidratante labial com a temática de mel, fornecido pela Casa do Mel. E a gente tem um prêmio que a gente não divulgou para ninguém, que são favos de mel fornecidos por um colega nosso, o André Herman. E a gente gostaria agora de poder sortear agora com todos vocês aqui observando. Eu vou Isso tentar. mesmo. Enquanto a minha colega compartilha a tela, eu vou explicar um pouquinho como vai ser esse sorteio. Cada pessoa que comprou a rifa teve que cadastrar um e-mail no nosso formulário. Então a gente fez uma planilha com esses e-mails e a gente vai usar isso para sortear com o software sorteador, que eu imagino que vocês devam conhecer, afinal de contas ele é o software mais usado da pandemia depois do Zoom e do Google Meet, né? Bora tentar aqui. Espero que esteja aparecendo alguma coisa. Bom, nós temos todos os O, e-mails aqui. Tá o aparecendo? host da sala tem que aprovar a transmissão. Enquanto isso, a gente vai falar como vai funcionar. Opa, a gente tem todos os e-mails de todo mundo aqui, com a quantidade de rifas que vocês compraram. A gente vai sortear um de cada vez, um para cada prêmio, então vão ser 4 sorteios. E a gente vai mandar um e-mail para vocês poderem escolher o prêmio que vocês querem. E qualquer coisa vocês podem olhar no nosso Instagram para ver os prêmios que nós temos, cada kit que nós preparamos, pode ser? Então eu vou sortear aqui a primeira, que é o Samuel. Parabéns, Samuel. Vai poder escolher entre todos os nossos prêmios, hein? A gente vai entrar em contato então, tá? Então ele vai ser o primeiro a escolher entre os nossos prêmios. Vou sortear a segunda pessoa agora, que é a Lilian Honda. Parabéns, Lilian. A gente vai entrar em contato Parabéns. também. Agora a terceira pessoa. Seu Ikoji Kobata. Parabéns, a gente também vai entrar em contato, então a gente está aqui com o seu e-mail. A gente vai entrar em contato primeiro com os outros dois. E agora a última pessoa, gente. Rufem os Vamos tambores lá, aí em torçam, vocês casa. ainda têm chance, cruzem os Força, dedos. galera. Agora vem, hein? E a quarta pessoa é o Júlio. Parabéns, Júlio. Bom, então foram Parabéns. essas 4 pessoas que foram sorteadas na nossa rifa. Muito obrigada, aliás, por contribuírem. Vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando, comprando nossas rifas e também assistindo a gente agora. A gente sempre conta com o apoio de vocês. E as pessoas que ganharam, então, fiquem atentos, que logo mais vocês vão receber aí um e-mail para a gente conseguir dar mais detalhes sobre como vai funcionar para vocês escolherem, tudo bem? E agora que a gente finalizou a nossa tão aguardada rifa do mês de abril, podemos apresentar esse evento que está acontecendo agora, né? A nossa primeira mesa redonda com a P&G. Então, antes de tudo, eu queria passar um pequeno vídeo apresentando o nosso time para vocês se familiarizarem um pouco mais sobre o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente adora fazer. E logo depois a gente apresenta o evento.
Produção, pode soltar o vídeo. Tá tendo um pequeno delay entre o que a gente está falando e a produção, mas não tem problema, são coisas da internet, né? Somos o 9º time a representar a USP na maior competição de biologia sintética do mundo. Nossos membros são das mais diversas áreas do conhecimento da nossa universidade e, unindo valores, visões de mundo e ideias, trabalhamos para a construção de um mundo melhor. Vem conhecer mais o nosso projeto! O evento é promovido anualmente por uma organização do MIT chamada IGEN, e seu principal objetivo é promover a biologia sintética por meio de uma competição aberta e internacional. A ideia é que estudantes de 45 países sejam estimulados a buscar soluções para os principais problemas mundiais. Nessa jornada, os estudantes engajados no projeto fazem uso dos processos científicos aprendidos durante a formação, sem deixar de lado os impactos sociais que suas visões também podem causar na comunidade. A UK Whale Society definiu a biologia sintética como o projeto e construção de novas vias biológicas artificiais, organismos ou dispositivos, bem como o rearranjo de sistemas biológicos já existentes. É uma área recente e multidisciplinar que se baseia no uso da bioinformática, da engenharia genética e da bioquímica. Desde algas que produzem teia de aranha até micro-organismos que dissolvem resíduos plásticos, a USP já fez história, mantendo a pesquisa científica nacional ativa. Desde 2012, o time já deixou a sua marca com um total de 9 prêmios, medalhas de bronze, prata, ouro e um prêmio especial de Best Measurements. E, por se tratar de um evento internacional, todo ano saímos do Brasil para competir e colaborar com times de outros países. Apesar de ocorrer tradicionalmente em Boston, dessa vez faremos as malas para Paris. Vocês provavelmente já ouviram falar do colapso de colmeias, né? É um grave problema que matou 500 milhões de abelhas no Brasil entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, isso só em 4 estados. Com essa situação em mente, nosso time planeja modificar o genoma de tomateiros com o objetivo de eliminar, somente nas flores, os defensivos agrícolas que são responsáveis pelas mortes desses insetos. Com isso, a fauna das abelhas é preservada e a eficácia dos defensivos é mantida. Estamos correndo atrás de parcerias, patrocinadores, advisors e formas de viabilizar os nossos projetos sociais, como a primeira Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética e o nosso acampamento científico para comunidades carentes, para que a nossa vontade de transformar a comunidade por meio do conhecimento e da educação traga resultados cada vez mais reais. Se não fosse a constante troca de experiências e o diálogo com a sociedade, nada disso seria possível. Uau, toda vez que eu vejo, fico animada até, isso. Muito feliz de participar. Nossa, com certeza. Então, acho que a gente pode se apresentar, né, para o pessoal que está assistindo. Eu posso começar. Meu nome é Luiz, eu sou estudante de farmácia, eu estou no meu 4º ano aqui na FCF da USP, e sou membro do time AIGEN desde o ano passado, participo bastante da parte científica, mas também de praticamente todo o resto, né? Afinal de contas, eu me apaixonei por esse time. E uma coisa importante, meus pronomes são ele e dele. Incrível, Liz. Eu sou a Beatriz, meus pronomes são ela, dela, e eu sou estudante de graduação de Biologia na USP, e também participo no time de Biologia Sintética AIGEN USP desde o ano passado, e como coordenadora do setor científico, mas também participando de várias coisinhas dentro dele, porque nós dois somos muito apaixonados por tudo que acontece. E a gente quer apresentar para vocês essa mesa redonda. Eu espero que todo mundo esteja animado como a gente está. A gente tem algumas convidadas, a primeira de uma série de mesas redondas que a gente vai ter com a PG e com alguns pesquisadores, com o propósito de discutir realmente vários assuntos dentro dos pilares do mercado e da academia. Então, a gente chamou aqui convidadas. Convidadas. Gente, bem-vindas. Por favor, se apresentem, falem um pouco de quem vocês são, o que vocês fazem. Eu começo? Vai lá, Lucy. Boa noite, gente. Eu sou a Lucy Souza, eu sou paleontóloga do Museu da Amazônia e professora colaboradora do INPA, no programa de Genética, Evolução, Conservação. E,
Bom, estou aqui como uma pessoa trans, né? Eu sou uma pessoa não binária, trans feminina, gênero fluido, e espero poder somar com vocês aí os meus conhecimentos, não só dessa parte da biologia, da paleontologia, mas também nesse aspecto mais social, né, da nossa existência enquanto organismos sociais, né, já que a gente está falando de abelhas, então somos aí outro exemplo de organismos sociais bem complexos, né. Então é isso, muito obrigada pelo convite e espero que o pessoal goste bastante aí da nossa conversa. Bom, e agora eu me apresento, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou a Paloma Batista, sou diretora de finanças da P&G, tenho 29 anos. Eu estudei na USP também, então eu adoro esses contatos, porque me fazem lembrar da minha época ali de USP, já estou ficando velha já, mas eram bons tempos, né? E apesar de eu ser financeira, eu sou formada em Relações Internacionais. Durante o meu tempo de graduação, eu tive a oportunidade de me especializar bastante na parte de direitos humanos, antropologia e áreas afins. Então, apesar de ser uma financeira, também tem esse pezinho ali na humanas, entendeu? E eu espero que essa conversa de hoje possa ser muito bacana, tá bom? Você vê que incrível, né? Os nossos convidados, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Vocês têm muito conhecimento para somar, cada uma com a sua respectiva visão de mundo, sua experiência. E, assim, a gente está muito ansioso, como moderadores dessa mesa, para descobrir o que vai acontecer aqui, né? Mas a gente fez um cronograma para o pessoal que está em casa também não ficar perdido. Então, como é que vai funcionar esse evento? Bom, primeiramente a gente vai fazer uma breve introdução do tema com alguns dados históricos. E logo em seguida, a gente vai colocar na tela algumas perguntas norteadoras. Elas são extremamente abertas, que é justamente para as palestrantes poderem dar o encaminhamento que elas acharem mais pertinente e acharem mais interessantes. Afinal de contas, essa é uma mesa sobre diversidade. Diversidade é um tema muito grande para uma mesa só. Então, a gente vai acabar seguindo uma linha, não tem como não seguir. E uma vez que a gente acabe essas perguntas norteadoras, que vão durar cerca de meia hora, a P&G vai fazer um pequeno merchan deles, do processo seletivo que está abrindo agora, e aí a gente abre para perguntas, e vocês vão poder fazer comentários que a gente vai ler aqui ao vivo e comentar. E por fim, vai rolar um sorteio com todo mundo que preencher um formulário que a gente está enviando para vocês nas várias mídias em que essa mesa redonda está sendo transmitida, para vocês ganharem vários kitzinhos legais da P&G. Então, eu acho que a gente pode começar com a nossa breve introdução. Como vocês sabem, essa é uma mesa redonda sobre diversidade. Então, a gente resolveu trazer aqui alguns dados, fatos históricos sobre as lutas sociais, né, pela inclusão de pessoas que não são o padrão, assim, homem, branco, cis, hétero, rico, na sociedade brasileira. E eu gostaria de falar, até por uma questão de identidade, sobre a luta racial da população negra. A gente sabe que a primeira vitória da população, não a primeira, mas uma grande vitória da população negra no Brasil foi o fim da escravidão, que aconteceu somente em 1888. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Em 2003, nós tivemos a aprovação, como lei, do Dia da Consciência Negra, que foi o primeiro momento de realmente refletir sobre o que a pessoa negra contribui e como ela faz parte da nossa sociedade e os desafios que ela enfrenta. Só depois, em 2012, que foram aprovadas as leis das cotas raciais e sociais nas universidades federais, e muito mais recentemente, em 2014, foram aprovado a lei das cotas para pessoas negras em concursos públicos. Como eu estava falando, a diversidade é uma questão enorme e eu, como mulher, também gostaria de contar um pouco mais da história também de conquista de direitos femininos, né? Que vem caminhando a longos e também pequenos passos, alguns passos para trás também aí nessa história, mas ainda assim a gente está tentando avançar nesse meio. Não faz nem tanto tempo que a gente consegue votar até, né? E eu quero relembrar também para vocês alguns marcos do que a gente passou todos esses anos. Nós temos muitos marcos importantes nessa luta, como é o caso da Lei Maria da Penha, em 2006, contra o feminicídio, que é realmente para a gente conseguir ajudar na questão da violência médica com um apoio legal para as mulheres que estão nessa situação de risco, que, aliás, é um cenário que aumentou também junto da pandemia, em que a gente precisa ficar isolados no ambiente doméstico. Então, nunca se fez tão necessária a discussão do perigo que as mulheres passam, até mesmo dentro de casa, ainda hoje em dia.
E entrando também no mérito, talvez, da nossa discussão de hoje, né? Hoje nós sabemos que mais de 50% das mulheres integram a força física do trabalho no Brasil, e ainda que seja um número alto, em comparação a níveis anteriores, ainda é um número baixo em comparação com o nível que a gente espera dos homens, especialmente quando a gente fala de cargos gerenciais, que ainda são ocupados em mais de 60% pelos homens. Mas a gente está crescendo aí, conquistando esse espaço. Esses dias, inclusive, aprovaram e colocarmos a licença de maternidade no Lattes, o que é algo muito importante para o meio, que já era uma luta que a gente sempre busca dentro do meio acadêmico e também no meio do trabalho. Mas exatamente isso, a gente continua aí na luta para conseguir avançar, né, em todos os lugares do mundo. E ainda continuam nessa discussão. A gente sabe que existem outros grupos sociais que lutam pelos seus direitos. E um deles é o grupo LGBTQ, que inclui várias identidades e sexualidades distintas. A homossexualidade foi tirada da lista de doenças mentais pelo OMS somente em 1992. Então, na verdade, faz 30 anos que a gente conseguiu essa vitória. Na verdade, faz 30 anos porque a proposta foi feita em 99 e aí ela foi oficializada em 92. No caso do Brasil, já legalizou o casamento de 2011. Ele não é uma lei, na verdade, ele é uma prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal, que embasa os pedidos de união, mas ainda não tem uma lei por várias barreiras. Em 2012, um direito que é a adoção afetiva, o direito desses casais conseguirem adotar crianças, né, e darem um. Acho que deu uma travada aqui, problemas técnicos do home office mesmo. Vamos ver se ele consegue voltar aqui, vou avisar ele. Mas a gente pode... Realmente queria saber mais o que ele ia falar. Mas então vou dar continuação. Opa, tá indo. Conseguiu? Pessoal, todo mundo aqui? Estamos. Problemas home Acho office. Acho que minha internet falhou um pouco, mas tudo bem. Bom, se quiser dar uma recapitulada, assim. Bom. É um tema tão importante. Bom, eu vou falar do começo, que é pouca coisa, né? Infelizmente não dá para trazer a história inteira do movimento LGBTQ. Eu gostaria, mas, né? Então, em 92, foi retirada a homossexualidade da lista de doenças mentais. Ela passou a ser considerada uma identidade e não uma doença. Só em 2011 foi legalizado o casamento homoafetivo no Brasil, mas não foi uma forma de lei. Na verdade, foi uma prerrogativa jurídica dada pelo STF. A gente ainda não conseguiu criar uma lei sobre isso por conta de vários entraves políticos. E em 2012, um outro direito foi conquistado, que foi da adoção por casais homoafetivos, que dava o direito desses casais fornecerem uma família amorosa e carinhosa para crianças órfãs. E por fim, eu queria finalizar aqui todas as questões com também a questão das populações indígenas, que também é muito importante. Hoje no Brasil são 800 mil pessoas são indígenas, o que é um número incomparável também aos milhões que existiam em 1500. Hoje até as indígenas, que eram basicamente o Brasil inteiro, né, em 1500, corresponde a só 11% do território. Isso com uma história cheia de conflitos e lutas, que são muito importantes para conquistas do que até mesmo já era deles. Então, com o aumento nos últimos anos de casos de invasão e de exploração ilegal de terras deles. Então, são diversas questões que a gente ainda precisa tratar. Então, a gente vê esse histórico de progresso, né? Vários direitos sendo conquistados através de lutas e movimentos. E aí, a gente vai para a nossa primeira questão norteadora, que é aquela questão que a gente está cansado de ouvir e, na verdade, ninguém aguenta mais. Ele foi colocado de uma forma meio irônica, mas é boa para orientar o discurso, que é: ainda existe preconceito no Brasil? Será? E como ele se apresenta? Eu vou deixar a Lucy falar primeiro, que ela aparece primeiro aqui na minha telinha, e logo depois a Paloma. Vocês têm 5 minutos para poder falar livremente, e aí, se passar do tempo, a gente avisa. Ninguém vai cortar o microfone, não se preocupem, é mais para a gente conseguir dar continuidade na live. Beleza.
Igual você falou, é uma ironia, né, esse tipo de pergunta, e pessoas que até pouco tempo defendiam que o Brasil é uma terra sem preconceitos, né? Aqui a gente está pegando o sentido mais amplo de preconceito, de preconceito LGBT ao preconceito racial, ao preconceito étnico e etc, né? Então, a gente tem sim, a gente não está livre desses preconceitos. E mais importante do que reconhecer que esses preconceitos existem é entender que eles são parte estrutural da nossa sociedade e são parte estruturante decorrente disso. O que isso quer dizer, né? Estrutural e estruturante. O modelo de sociedade que a gente está estabelecido, que pode ser descrito como uma democracia burguesa num sistema liberal capitalista, ela precisa de alienações e opressões para que uma minoria quantitativa possa se tornar uma maioria qualitativa, né? Então, são as pessoas que são milionárias, bilionárias, são inatingíveis pelas leis e tudo mais, e que adquirem essa riqueza por meio da exploração dessas outras pessoas, né, que são a maioria quantitativa, mas uma minoria social política, em que são exploradas sua mão de obra, seu esforço, seu trabalho, seu conhecimento. Nós, cientistas, também somos proletariados, não podemos esquecer nunca isso. E, a partir disso, eles geram a mais-valia, né, o lucro, que mantém eles com esse poder político e econômico que os coloca numa posição praticamente inalcançável dentro desse sistema. E uma dessas formas de controle são justamente as alienações resultantes das opressões. Quando a gente nasce numa sociedade brasileira, ou como a sociedade brasileira, a gente nasce num sistema que, pela televisão, pelos seus pais, caso eles não sejam desconstruídos, pela sua família de modo geral, na escola, nas propagandas, você vai aprender a ser racista, você vai aprender a ser machista, você vai aprender a ser LGBTfóbico, vai aprender a ser etnofóbico e assim por diante, porque essa é a ideologia dessa estrutura de sociedade que necessita dessa alienação que acarreta uma consequência gravíssima, que é justamente essas minorias exploradas politicamente, economicamente, elas são incapazes de se unir como uma massa à oposição dessa minoria quantitativa que domina a nossa sociedade por causa dessas alienações. Então, por exemplo, é muito comum você ver pessoas trans que são transfóbicas. É muito comum você ver mulheres cis que são machistas ou que reproduzem o discurso machista. Então, é por isso que as opressões são base dessa fundamentação de sociedade que a gente vive, porque elas impedem que essas minorias sociais políticas atuem de uma forma uníssona contra as opressões e mude essa sociedade, a estrutura dessa sociedade. A gente consegue ver o outro grupo minoritário como um oponente. Então, por que o negro está ganhando tal coisa e a gente está aqui se fudendo? Não, ele não pode ganhar nada e eu que tenho que ganhar tudo. E essas discussões, elas nos impedem de vislumbrar o inimigo real, que é essa estrutura governamental. Então, enquanto a gente ficar brigando com os galhos de quem está indo mais, quem está indo menos, a gente é incapaz de acessar o tronco, né, o verdadeiro problema. Então, isso é o que a gente chama de racismo, machismo, feminicídio, de coisas estruturais dessa sociedade. E elas são estruturantes porque, a partir do momento que a gente nasce nessa ideologia, a gente involuntariamente replica tais opressões. Então, tornando essa estruturação estrutural, porque ela é cíclica, ela reforça a fundamentação ideológica dessa sociedade. Então, um cientista negro que é racista, ele está sendo uma pessoa que está reforçando um discurso de ódio contra a própria minoria. Uma pessoa trans que é transfóbica, idem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai replicar esse discurso de se é ou não preconceituoso no nosso país, porque ele é, e a gente sabe o porquê ele é, e a gente precisa sensibilizar as pessoas não só para a existência desse preconceito, mas o porquê que esse preconceito existe e vislumbrar caminhos para que realmente consigamos destruir essa estrutura. Então, eu diria algo isso, mais ou menos assim. Nossa, Lúcia, agora é até difícil de falar, hein? Difícil de bater o seu argumento. Mas eu quero trazer um pouquinho de experiências pessoais, tá? Porque eu acho que quando a gente traz para o lado pessoal, eu acho que a gente consegue realmente mostrar a realidade do Brasil, né?
Eu sou uma pessoa que eu vim de família humilde, eu sou lésbica, eu tenho uma parte da minha família negra, incluindo meu pai, meu avô e alguns dos meus irmãos. Então, ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida, eu vivenciei muitas situações que mostram o quanto esse preconceito ainda é real no Brasil, tá? E eu selecionei alguns desses exemplos porque eu acredito que, assim, essa ideia de que não existe preconceito no Brasil ainda está na mente de muita gente. E eu frequentemente preciso treinar pessoas, incluindo na P&G, não vou negar, para explicar para elas por que o preconceito existe, porque para muita gente, e principalmente para quem não sofre, o preconceito é invisível, né? Então, por exemplo, eu cresci num ambiente extremamente machista na minha família, e as minhas tias contam histórias que elas, enfim, na casa onde elas moravam, lá na Bahia, comia primeiro os homens e depois as mulheres, entendeu? E o sonho delas era poder comer a melhor parte do frango, porque elas sempre ficavam por último na linha ali do almoço, entendeu? Eu já passei por situações, por exemplo, de ir com o meu irmão, que é negro, no banco, e chegar lá e ele criança, e eles quererem o documento do meu irmão, que eu tenho certeza que se ele fosse branco, essa questão jamais se levantaria, porque ele era uma criança, entendeu? E eu tenho, inclusive, um primo que é gay e foi expulso de casa, entendeu, pelo pai. E isso a gente está falando, gente, ano 2019, 2020, entendeu? Então, assim, o preconceito existe? Sim, ele existe. E, na minha opinião, como que ele se materializa, né? Ele é um preconceito que ele evolui gradativamente para ser menos violento no sentido físico da coisa, e ele passa a ser cada vez mais entranhado nas interações do dia a dia e se converte em microagressões, entendeu? Então, por exemplo, ele vai desde uma pessoa que tem o cabelo cacheado e ouve diariamente que ela precisa fazer uma chapinha para estar mais bonita, entendeu? Ela vai de um homem negro que chega no mercado e se vê seguido pelos seguranças o tempo inteiro, porque o segurança acha que ele está ali para roubar. Ou uma mulher lésbica que é hipersexualizada porque a mulher é um objeto do homem, entendeu? Então, eu acho que o preconceito, no final, ele é um resultado exatamente dessa negação da sociedade. E, inclusive, existe uma pesquisa que perguntou para os brasileiros se eles concordam que existe preconceito no Brasil, e 81% das pessoas que responderam essa pesquisa concordaram que o preconceito existe, mas quando perguntaram para elas se elas se sentiam preconceituosas, somente 1/3 reconhecia que tinha os seus bias, os seus privilégios, entendeu? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente precisa trazer cada vez mais para a gente pensar quais são os meus vieses, como que eu preciso atuar nisso para ser uma pessoa melhor e para ensinar outras pessoas. E é isso. Nossa, muito importante tudo que vocês falaram, muito legal. Eu tô até pensando aqui bastante nas minhas experiências também, que apesar de ser uma questão que de primeira parece tão básica, né, realmente é algo que a gente deve sempre tratar, especialmente aqui, exatamente como vocês falaram, é uma questão dentro da sociedade que afeta muito da parte da sociedade nos quais a gente também está incluso aqui. E muita gente trata levemente, como se fosse um certo mimimi, né, como eles fazem, mas porque não realmente sofrem como a gente às vezes acaba sofrendo mesmo. Eu mesma reproduzi bastante do preconceito contra pessoas com ascendência asiática, por exemplo, por querer se encaixar num ciclo do que é normalidade. Mas a gente vai se entendendo melhor enquanto cresce e vai percebendo realmente o que está acontecendo e começa a se aceitar também, né? Então, muito importante tudo que vocês falaram, levar essa discussão para que as pessoas entendam. E, bom, eu estou bem ansiosa para ouvir mais de vocês, então vou passar para a próxima questão já, se você não quiser incluir nada, Luiz. Não, assim, eu acho que vocês falaram perfeitamente bem, num nível que eu nunca consegui me expressar, mas é aquela coisa, a gente, como a Kit falou, né, a gente acaba sofrendo muitas microagressões ao longo da vida, e, assim, não é aquele preconceito tão descarado que você fala, nossa, você claramente está sendo racista, você claramente está sendo homofóbico. São coisas tipo, nossa, seu cabelo é feio, corta. Você não deveria se comportar assim nesse ambiente. E a gente vai internalizando aquilo e acaba reproduzindo com nossos pares, né? As pessoas que sofrem esse mesmo tipo de agressão com a gente. Alô, Grindr. Quer dizer, e é muito importante pensar não só nas nossas atitudes, mas em como passar isso para as outras pessoas também
perceberem, né? Muito disso é do nosso comportamento, mostrar que a gente se aceitando, a gente está falando, nossa, eu tinha esse preconceito internalizado e agora eu percebi que isso era um preconceito, estou aceitando isso em mim. Tipo, você pode aceitar também em você, ou você pode aceitar isso em mim se você quer ter uma relação legal comigo. Mas é isso, né? Mas acho que pode passar para a segunda pergunta. Ela também é interessante, estou curioso para saber o que vai acontecer. Exatamente. Acho que vocês falaram até um pouquinho assim de como afeta, e eu estou muito ansiosa para ouvir realmente o que vocês vão falar sobre. Mas a gente queria partir para a segunda questão norteadora, que é como esse preconceito afeta a entrada e permanência de minorias na ciência e no mercado de trabalho. Aí, como a Lucy começou da última vez, então a Paloma pode começar dessa vez e depois a gente passa para a Lucy. Boa, pessoal. Então, eu consigo contar um pouquinho da experiência do que eu vejo no mercado de trabalho, tá bom? Na minha opinião, em relação à entrada das minorias nas empresas, tá? Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta é o tema do viés inconsciente, tá? Então, o que acontece? Existem estudos que mostram que nós, seres humanos, por uma questão de sobrevivência, a gente aprendeu a rotular situações e pessoas de uma forma muito rápida. Então, quando você enxerga, quando você conhece uma pessoa nova, em cerca de 90 segundos, você já vai determinar se essa pessoa é uma ameaça ou não, se você gosta dela ou não, e tudo que essa pessoa fizer nas suas próximas interações, você vai reforçar aquela primeira imagem que você criou. Entendeu? E aí, para que a pessoa consiga desconstruir essa imagem, vai demorar em torno de 3 interações positivas para que ela possa reconstruir esse processo. E eu acredito que isso é o que mais impede a questão da entrada, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de uma pessoa que entra num processo seletivo, se o entrevistador ele não tiver muito bem treinado e muito bem preparado para identificar quais são os vieses que ele tem, dar um passo atrás e falar, não, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso ser o mais imparcial possível, a tendência é que ele acabe indo pelo caminho comum que o cérebro dele vai levar, entendeu? É por isso que eu reforço que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar todos os dias, assim, porque todo mundo tem algum tipo de viés, então a gente precisa trazer isso e realmente trabalhar. E uma vez que as minorias entram dentro do mercado de trabalho, ou seja, e até hoje em dia, eu sinto que as empresas, elas têm essa preocupação de recrutar e trazer para dentro das empresas perfis diversos, a gente tem uma segunda dificuldade, que é como garantir que essas pessoas vão conseguir se manter nesse ambiente de trabalho. E aí, quais são as dificuldades que a gente vai ter? Primeiro, a questão da representatividade. Então, você pode falar que o seu ambiente é inclusivo, você pode defender que a sua empresa é maravilhosa, mas se aquela pessoa entrar na empresa e ela não se identificar com ninguém que está lá, não vai adiantar nada, entendeu? Então, a representatividade é um caminho importantíssimo em todos os níveis, não só em níveis baixos, mas em todos os níveis de liderança. O segundo e aí a gente vai entrar em grupos específicos, tá? Situações que eu enxergo no dia a dia. Por exemplo, mulheres, quando entram no mercado de trabalho, elas tendem a sofrer um pouco mais com um julgamento, assim, de que como se não tivesse um perfil perfeito. Então, se a mulher, ela é mais agressiva, ela é tomada como não sei, uma pessoa agressiva demais, uma megera, digamos assim. E se ela tem um perfil muito calmo, etc., ela pode passar como uma pessoa que não tem liderança, entendeu? Porque ela não consegue se expressar. Então, por exemplo, esse é um dos exemplos de dificuldades que a gente vai ter. Se uma pessoa LGBTQI+, entra numa empresa, a gente tem um outro cenário, que é o cenário de que ela, muitas vezes, sente que não pode se abrir de uma forma completa e que ela não pode ser ela mesma, entendeu? E aí, o que acontece? A pessoa, quando ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue dar o melhor dela, porque ela perde muita energia tentando esconder uma característica própria, entendeu? Então, essas são diferentes nuances que mostram por que é tão difícil para as empresas realmente conseguirem representar 100% do que a sociedade traz, entendeu? Então, a gente já vê, por exemplo, esforços das empresas de ter uma organização 50-50 homens e mulheres há anos, e a gente não vê isso se refletindo na média de liderança, entendeu? Como consequência desse processo. Complementando, né, o que a Paloma disse, numa perspectiva mais estrutural agora, eu diria que a questão da entrada e permanência, ela é relativa a cada tipo de opressão que a gente está falando, né? Então, como ela ilustrou, LGBT sofrem uma opressão e, consequentemente, uma pressão diferente, as mulheres cis, idem, os negros, idem, as pessoas indígenas, então, são
Existem particularidades para cada um desses grupos, embora, como eu comentei, os problemas que geram essas opressões é um único que gera essas ramificações opressoras. Então, pegando aqui nesses 5 minutinhos um exemplo de uma pessoa transfeminina, o que geralmente acontece na vida dela, que é estrutural? Ela pode nunca ter cometido um erro, nenhuma outra pessoa transfeminina pode ter cometido erro nenhum na vida dela, mas a sociedade nos ensina que pessoas transfemininas são erradas, precisam ser punidas e precisam ser realinhadas ao seu sexo biológico, sendo que a gente tem uma sociedade construída baseada no conceito de gênero e não de sexo biológico. Decorrente disso, essas opressões elas resultam principalmente numa transição que acontece na adolescência, em abandono familiar, evasão escolar e dificuldade de emprego, por deficiência de educação e por não ter moradia, que resulta, por exemplo, em pessoas que não têm as necessidades físicas e fisiológicas supridas, etc, 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 juntamente com os preconceitos inatos e estruturalmente criados pela sociedade, resulta em que, quando, com muita sorte, as pessoas transfemininas, elas arrumam empregos periféricos dentro da nossa estrutura social, que são permitidos, como cabeleireira, manicure, faxineira, e olha lá. Não é à toa que cerca de 97% das pessoas transfemininas no Brasil estão em vias informais de renda, e a maioria dessas, cerca de 90%, está na prostituição. E a prostituição no Brasil, ela não pode ser vista como um acaso. A prostituição é um mercado extremamente lucrativo e exploratório dentro dessa informalidade, dessa brecha estrutural, que aproveita dessa opressão que gera esses corpos vulneráveis para lucrar em cima desses corpos vulneráveis. Então, você tem ruas legitimadas, espaços de opressão legitimados que criam essa estrutura de prostituição desses corpos transfemininos, que vão explorar literalmente até a morte a existência dessas pessoas. Então, quando a gente está, por exemplo, falando de um corpo transfeminino entrar no mercado de trabalho, a gente precisa pensar o que essa sociedade está de fato fazendo para que ela possa entrar no mercado de trabalho. Porque uma pessoa transfeminina em situação de rua que termina na prostituição, e aqui, um parênteses, eu não estou criticando o ato da prostituição em si, mas essa prostituição industrializada que a gente vê aqui no Brasil, seja ela a prostituição física, seja ela a prostituição televisada, né, os vídeos. O que a nossa sociedade está fazendo para destruir essa construção industrial de corpos transfemininos explorados na prostituição? Nada. Então, como que a gente pode esperar que pessoas transfemininas como eu tenham, no meu caso, uma exceção, tenham um doutorado e tenham qualificações para competir nesse sistema meritocrático que a gente existe, pelas vagas que existem? E aí, quando a gente vai falar de cotas, que existem cotas sociais que permitem que sejam reestruturadas para contemplar cotas minoritárias, a gente consegue ali pegar umas pessoas trans e inserir no mercado de trabalho, inserir na ciência, né, na academia. Aí entra esse segundo problema da permanência. Quando a gente fala de permanência, do que adianta, né, igual a Paloma falou, você pôr uma pessoa trans numa empresa ou numa academia, se ela vai continuar lidando com um chefe transfóbico, se ela vai continuar lidando com professores transfóbicos. Isso não é mudar a realidade dela, isso é uma representatividade falsa. Idem quando a gente tem uma empresa que fala que é 50-50, mas você olha os cargos de liderança, é todo homem cis, hétero, branco. Então, essa questão das pessoas transfemininas, por exemplo, ela vai muito além de qualquer cota, por exemplo, de qualquer ação em termos de entrada imediata. A gente precisa trabalhar a base educacional, a base estrutural da nossa sociedade para, de fato, permitir que essas pessoas possam se desenvolver como um ser humano normal dentro de um contexto esperado de sociedade. Então, a gente tem essas desigualdades. Quando a gente fala, por exemplo, de indígenas, que são extremamente recolonizados toda vez que tentam se inserir na sociedade, quando a gente fala de negros nessas periferias de capitais, que são assassinados com menor de idade, né, menos de 10 anos, e são assassinados pelo sistema policial burguês da nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar que, embora existam esforços para a representatividade nesses espaços acadêmicos e nesses espaços de trabalho,
Enquanto a gente não mudar essa estrutura que gera essas opressões pontuais para cada uma dessas minorias, a gente não vai estar, de fato, criando a tal representatividade que supostamente o nosso sistema almeja. Então, isso é um ponto importante de reflexão para pensar e repensar as nossas ações dentro desse contexto de trabalho e academia, entrada e permanência. Sintonia. Os dois desmutando ao mesmo tempo. Não, mas são falas extremamente poderosas essas, tanto uma visão mais assim de experiência mercadológica, de alguém que está inserido no mercado, na indústria, e uma visão mais ampla da estrutura da sociedade como um todo, né? E uma meio que complementa a outra, né? Essa visão estrutural olha para as empresas, para as iniciativas que são tomadas, e ajuda a gente a enxergar por que não está dando certo, ou se está dando, o que falta para melhorar, né? E é uma coisa que a gente vivencia muito. Todo mundo que estudou na USP sabe que tem aquele tipo de professor que fala: nossa, como vocês nunca foram no Louvre ver essa obra de arte? Como assim vocês não falam francês fluente para ler Foucault? Né? Na farmácia a gente não tem muitos problemas, o problema é o inglês mesmo, mas não faltam relatos disso. E realmente, né, faz pensar, enquanto a gente não mudar a estrutura da sociedade, a forma com que tudo é planejado, a gente nunca vai conseguir integrar essas pessoas, né? Vai ser tudo forçado. Eu queria fazer um relato pessoal. Eu participei do CA da farmácia por 2 anos, 3 na verdade, né? O meu primeiro foi uma experiência, e eu tive a oportunidade de ir para o Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia, que é um encontro de cunho político, em que eles discutem situações relativas à profissão farmacêutica, como saúde, a profissão em si, né? E um dos pontos que a gente nunca conseguia chegar em soluções era justamente a questão da permanência estudantil, porque não dependia da gente, dependia das universidades conseguirem remodelar os seus currículos, remodelar suas estruturas, para que aquele estudante periférico, que demora 3 horas para chegar na faculdade, tem que ter um emprego de fim de semana e ajudar a família, conseguisse estudar e ter um bom desempenho, porque vontade não falta, né? O que falta é oportunidade. E é muito interessante ver outras pessoas falando disso em relação a outras perspectivas. Eu acho que a Kit tem bastante a contribuir nesse sentido. Bom, vou tentar contribuir porque, novamente, nossa, ótimas questões, assim, ó, que nem o Luiz falou, se complementaram muito e acenderam várias lâmpadas na minha cabeça, assim, que nem o Luiz falou, é uma disparidade, é um grande abismo que a gente encontra quando a gente chega na faculdade, porque as cotas, ainda bem, elas estão aí para conseguir ajudar a diminuir isso, mas que nem a Lucy muito bem falou, a gente tem um grande caminho para a gente conseguir realmente mudar de verdade, porque a gente continua com esse abismo. A gente tem o acesso ao lugar, então todo mundo tem o acesso ao lugar, mas e o conteúdo que colocam e que cobram, como competir com alguém que fez intercâmbio, que tiveram outras oportunidades, fizeram ótimas escolas, então ter uma nota boa enquanto você tem que estudar, trabalhar, ainda fazer os trabalhos para as disciplinas. Então é muito diferente as experiências. Então é realmente uma atividade da gente conseguir conciliar realmente e integrar as pessoas, não só tipo, a gente é diverso, mas como a gente integra, como é que, vocês falaram, a questão de um ambiente acolhedor e de manter a pessoa lá dentro é muito importante. Que mais? Teve outra questão que eu também penso muito bastante, que me veio assim na cabeça, que é a questão dos famosos bons estereótipos, né? Que é uma questão que até a gente ouve bastante, né, na comunidade asiática, né? Por exemplo, é bom em matemática, é inteligente, não tem por que reclamar desse estereótipo, né? Ou, por exemplo, você é LGBT, logo você é muito bom com moda. Né? É uma questão boa, então por que você está reclamando? Mas será que realmente é algo bom? O quão bom pode ser assumir coisas e limitar a forma como uma pessoa pode ser, né? Você está meio pressionando ela a corresponder a uma coisa, e quando você não corresponde, é um buraco muito fundo. Então, nossa, realmente, assim, acenderam várias lâmpadas aqui. Eu espero que todo mundo esteja vendo, também esteja raciocinando sobre. Porque realmente porque a questão das minorias de ser acolhido dentro desses meios é muito difícil de ter. É mais do que uma questão de ter uma diversidade para realmente colocar na capa, né? Somos diversos. E agora que a gente conseguiu dar a pincelada sobre o estado do preconceito no Brasil, como a estrutura social acaba favorecendo isso, e tivemos alguns relatos pessoais, a gente chega na pergunta de ouro.
que é a pergunta que, o dia que a gente conseguir responder, vai ser perfeito, que é como é que a gente pode combater esses preconceitos e quais benefícios isso traria para a sociedade. E com benefícios, eu não digo somente a questão da... Assim, como digamos, putz, como é que fala? As maiorias se beneficiariam. Como os homens cis, héteros, brancos se beneficiariam de ter pessoas LGBT, pessoas negras participando da sociedade. Mas sim, tipo, como em questões éticas, morais, por que a gente deveria fazer isso, né? Parece óbvio, mas tem gente que não entende. Então a questão é essa, como combater e por quê? Eu começo mesmo? Tá. Opa, acabei esquecendo. Começa. Bom, as respostas elas podem ser muitas, e muitas já foram propostas de diversos contextos, inclusive muito antes desse estado atual que a gente se encontra, só que infelizmente elas nunca foram de interesse, talvez justamente por causa dessa segunda parte da pergunta, né? O que de benéfico isso vai ter para a sociedade? Na verdade, para a sociedade, qualquer uma dessas soluções é extremamente benéfica. Só que o problema é que a gente não vive em uma sociedade justa. A gente não está aqui em pé de igualdade discutindo qual o próximo passo enquanto sociedade a gente deve dar para que todos sigamos felizes e saudáveis. A gente está numa mesa desigual, a gente tem pessoas ali sentando como júris e que elas que vão decidir os rumos do mundo e nós que vamos atrás tentando arrumar o que dá para fazer. E aí começa um a dar cotovelada no outro por causa dessas alienações, dessas opressões. Então, é complicado pensar no ponto positivo como uma sociedade única, porque o primeiro passo para as mudanças, ela vai ser negativa para quem domina. Só que pensando quantitativamente, ela vai ser negativa para uma minoria. Vai ser, não é o discurso que a galera fala, para que a gente vai mudar sendo que é uma minoria? Só que essa minoria política, ela é uma maioria quantitativa. Enquanto que a minoria quantitativa, ela é uma maioria política, social. Então, essa mudança de sociedade que gere um ambiente humano para todos e todes, a gente vai ser benéfico para uma maioria quantitativa. E aqueles que vão ter que descer alguns degraus para ficar em nosso pé de igualdade, eles não estão perdendo nada além do poder. E o poder a gente consegue viver sem, a gente acostuma. Então, não é um grande problema para eles, só que ninguém quer perder o poder que já tem. Eu vejo dois caminhos para resolver, um a curto prazo, um a longo prazo. O a curto prazo, ele envolve ações como essa, espaços de debate, espaços de fala, que busque sensibilizar a população, principalmente a população trabalhadora, de em que sociedade ela vive e quais estruturas opressoras ela está submetida, relembrando sempre das questões interseccionais. Então, por exemplo, eu sou branca, mas eu sou trans, e eu sou classe média baixa. Então, coisas diferentes, opressões diferentes, atravessam a minha existência de formas diferentes. E idem para cada um de nós aqui. Então, essa sensibilização, aqui é um pequeno rapidinho comentário sobre a diferença entre sensibilização e conscientização. A conscientização ela é o ato individual. Ninguém é capaz de conscientizar o outro. Nós somos capazes de nos autoconscientizar por meio da reflexão e da racionalização. O que nós, nesse espaço de debate, quando eu estou dando aula, quando eu estou fazendo meus vídeos de divulgação, o meu intuito é sensibilizar as pessoas para que, potencialmente, elas sozinhas se conscientizem sobre esse assunto. Então, a primeira ação, ela é a curto prazo, porque ela é uma ação que a gente já deveria estar fazendo e aumentando o que já está sendo feito, que é conversar com as pessoas, é a academia servir como uma ferramenta, e as empresas também, obviamente, servirem como ferramentas sensibilizatórias da situação social em que o proletariado e as pessoas minoritárias estão situadas. O segundo passo, mais longo, envolve começar a mexer na estrutura, no tronco dessa nossa sociedade que gera essas opressões. E essa mudança ela tem que passar pela educação. Todo mundo sabe que a educação é importante. Só que por que ela é importante? Porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não é por isso que ela é importante. Ela deveria ser importante como um sistema educacional que forme cidadãos, pessoas capacitadas para reflexionar quanto à sua própria existência e politizar quanto ao seu papel enquanto ser humano.
Já dizia Aristóteles, o ser humano é um animal político, então não tem essa de, eu sou apolítico, eu sou uma pessoa que não liga para a política. Você pode concordar com a situação que está aí ou ter preguiça de ser contra ela, mas isso é um ato político. Então, o ser humano é um animal político. E nos privam, essa minoria que tem poder, nos privam dessa conscientização, nos privam desse entendimento de que nós somos políticos e nós podemos agir para construir essa sociedade. Então, um sistema educacional mais paulo freireano, ele poderia gerar um sistema que gera cidadãos e não apenas mão de obra especializada para determinados espaços. Então, esse seria uma solução mais a longo prazo, que envolveria mexer nessas estruturas da sociedade e que, obviamente, vai desagradar os todos poderosos aí que ditam as regras do jogo que a gente está jogando. Muito bom, Lucy. Eu concordo 100% com você. Assim, pessoalmente, eu acredito muito no papel da educação. E não só a educação que a gente tem na escola, tá, gente? Mas a educação do dia a dia, se capacitar, se treinar, sabe? E reconhecer que a gente é passível de erro a qualquer momento. E que o conhecimento, ele precisa ser construído de forma gradual. Então, por exemplo, eu, quando estava na faculdade, as discussões eram muito diferentes das discussões que acontecem hoje, assim. E eu fico muito feliz em ver o quanto a pauta e a agenda das diferentes minorias, seja de gênero, raça, de orientação sexual, é incrível ver como essa discussão evoluiu ao longo do tempo. Então, eu acho que isso, no final, é um ganho realmente de todo mundo que atua e que acredita nessa causa, tá? E eu, pessoalmente, eu acredito muito nessa causa e eu acredito que esse processo de inclusão e de igualdade, digamos assim, ele, no final, ele se constrói a partir de um processo de empoderamento. E aí pode ser tanto se empoderar quanto empoderar o outro, tá? Então, quando eu falo de se empoderar, se eu faço parte de um grupo minoritário, eu preciso aprender a ter orgulho de mim mesmo. E isso é um processo que não é natural, porque muitas vezes, como a própria Lucy comentou, a gente é condicionado a não se aceitar, entendeu? Nas nossas mais diferentes, enfim, características pessoais, né? Então, e aí eu conto a minha experiência pessoal, quando eu entrei na PIG, e mesmo na USP, vou dar um passo atrás, quando eu entrei na USP, a USP era muito mais elitista do que eu acredito que ela seja hoje, tá? Eu me lembro que eu estudei, assim, na época com colegas que vinham todas de família muito ricas, entendeu? E eu lembro que a primeira pessoa negra que eu vi na FEA e no IRI, que na época ficava dentro da FEA, eu já estava, tipo, no meu último ano de graduação, sabe? E eu me lembro do quanto eu nunca me questionei o porquê disso, sabe, assim, e hoje eu penso que realmente, tipo, isso é um processo que precisa evoluir, e que graças a Deus evoluiu, digamos assim, né. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, assim, como que eu me empodero, como que eu olho ao meu redor e questiono as estruturas que não estão refletindo a diversidade da sociedade, entendeu? E como eu me utilizo dessa minha minoridade como diferença competitiva, tá? E hoje, acredite ou não, dentro das empresas, ser uma minoria diferencial, se você souber se colocar e se você souber trazer essa pauta no dia a dia, tá? Mas para isso você precisa o quê? Você precisa acreditar em você, você precisa se empoderar e você não pode abaixar a cabeça para as situações do dia a dia que aparecem. Assim. É realmente um processo contínuo de levantar a cabeça, trazer os seus problemas e fazer com que a nossa pauta, a nossa agenda, seja ela qual for, de gênero, raça, orientação sexual, de pessoas com deficiência, que ela seja ouvida, mesmo que as pessoas não queiram, entendeu? A gente precisa trazer isso para a mesa. E o segundo a parte de você empoderar os outros, tá? E aí vai desde fazer treinamentos e buscar conhecimento em relação ao tema. Então, existe hoje uma literatura extensa sobre liderança inclusiva, sobre escuta ativa, entendeu? E eu sinto que as pessoas ainda se capacitam muito pouco. Isso é um legado da nossa educação. A gente não dá valor para esse tipo de conhecimento que é muitas vezes, assim, muito sutil e que não é um hard skill, não é eu aprender a biologia, não é eu aprender a matemática, mas é eu aprender a olhar o ser humano com o carinho que ele merece, sabe? E o segundo é realmente olhar para o seu próximo, independente de quem seja, e entender que ele é muito único e que ele merece ser valorizado pelo que ele é.
E isso é um exercício contínuo e que eu tenho certeza que faz toda a diferença, tá? Então, da minha experiência, eu trabalho com diversidade dentro da P&G há mais de 5 anos e eu sinto, assim, o quanto é importante muitas vezes você saber olhar para a pessoa, ver que ela não está bem, chegar nela e perguntar qual é o problema que você está vivendo, qual é a ajuda que você está precisando de alguma coisa, entendeu? Então, são pequenas ações do dia a dia que muitas vezes vão dar o fôlego para que aquela pessoa consiga realmente entender, olha, eu tenho força, eu posso seguir e vou em frente, entendeu? É isso, gente. Nossa, realmente é um assunto bem delicado, né? Bota a gente bastante para pensar, porque é uma questão de como a gente vai tratar isso com as pessoas, né? Eu acho que essa segunda parte, né, que benefícios, é uma questão muito interessante, porque, ao meu ver, assim, o que eu percebo é que a sociedade parte de um conceito muito de utilidade, né? Que é algo que eu percebo no meio da faculdade, também no meio, às vezes, acadêmico, né? Então, tudo que é produzido tem que ser útil, e se não é imediatamente útil, não faz sentido para eles adotarem, que é o que acontece, por exemplo, com a ciência de base, por exemplo. Se não é útil, então será que vale a pena investir? Eles pensam no imediato. E óbvio que com útil, geralmente quer dizer gerar lucro, né? E a gente ignora benefícios que são realmente humanos. E eu gostei bastante da parte que você fala sobre a gente se aceitar, né? Porque eu acho que é algo muito difícil realmente quando a gente ouve assim que você não pode ser, ou eu demorei muito para falar, tipo, eu sou sim, eu sou, assim é o que eu sou. Porque quando todo mundo tá falando o contrário, ou quando o meio acadêmico ou o trabalho não te aceita totalmente, né? Então, às vezes você tem que mentir para conseguir um trabalho, por exemplo, e passar a vida se escondendo, fingindo ser outra pessoa, só para ter um ambiente mais acolhedor para você. E outro ponto, assim, que eu penso bastante, né, como uma pessoa que está aí tentando fazer licenciatura também, tentando entender a parte do professor e também da educação mesmo. Muitas vezes a escola, ela se distancia um pouco dessa discussão, né. Eu tive sorte de ter tido uma educação que tratava bastante, e eu acho que isso foi muito importante para ser uma pessoa que aceita, uma pessoa com empatia, porque eles veem como se fosse algo inato ou talvez ambiental, né? Então é algo resultante da própria pessoa ou do ambiente que ela vive, então não tem muito o que fazer. E como se não tivesse como ajudar nessas situações, mas realmente ajuda a ser um ambiente acolhedor e que permita que a pessoa, especialmente quando são crianças, né, que estão se formando como pessoa, estão se entendendo ainda, consigam se expressar realmente e serem aceitos. Então eu acho que nem a Luz falou, realmente a educação é muito importante. E que nem a Paloma falou, não só a educação da escola, mas também ao redor. Sim, com certeza. O que a Lúcia e a Paloma falaram são coisas que me lembram muito uma batalha que teve dentro da farmácia. Já puxando sardinha para minha profissão, né? Eu gosto muito dela. Que foi a questão da FUVEST, que a FUVEST mudou o formato e a gente, né, o corpo discente precisava escolher uma nova prova para a segunda fase da FUVEST, que é dissertativa. E muitas pessoas queriam geografia, até por conta que a geografia impacta muito na epidemiologia das doenças, mas a prova escolhida foi história. E a professora Primavera Borelli, que é a ex-diretora, uma professora, uma pessoa incrível, né, uma farmacêutica maravilhosa, disse assim que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP não está aí para formar farmacêuticos que vão simplesmente criar novos fármacos e fazer processos regulatórios em grandes empresas. Ela está criando pessoas que vão ser capazes de entender a saúde como algo integral, que não deriva só de doenças como patógenos, problemas metabólicos, mas sim de condições sociais, condições que as pessoas são submetidas na estrutura da sociedade, a processos históricos, e que isso é importante na hora de resolver essas questões. Então, é aquela coisa, vale muito mais a pena, muito mais barato, eficiente, você dar saneamento básico para uma população do que você encher ela de remédio e médico para tratar verminose e outros problemas. Mas você só consegue ter essa vivência se a sua educação te permite, né, te passa esse tipo de informação, de você interpretar o mundo como um todo, e não só como um sistema lógico A mais B mais C, que causa D, e assim, ignora os outros fatores, né. Uma coisa muito linda que aconteceu na farmácia, eu tenho muito orgulho da luta do CA, da professora Primavera, por isso, e também por outras conquistas que a gente teve. Nesse momento, a gente vai fazer um pequeno merchan da P&G, que é a nossa empresa parceira e que está ajudando a gente a realizar essa série de lives. Mas antes disso, eu queria abrir um espaço para a Lúcia, para ela divulgar as redes dela, os trabalhos dela,
e se vocês quiserem conhecer um pouco mais. A gente vai colocar os links depois na descrição e divulgar nas nossas páginas. Lúcia, pode ir lá. Então, queria divulgar o meu canal, o Make Science BR, que atualmente eu e meu esposo estamos tocando, né? É um canal pequeno no YouTube, mas que tem conteúdos variados sobre biologia, paleontologia, mas principalmente questões políticas e questões a respeito da existência LGBT. Podem me seguir nas redes sociais também, Twitter, Instagram, que eu também faço intervenções de popularização da ciência ali, que é o @griposouza, GRYPOSOUZA. É um nome meio diferente, mas tem todo um motivo que tem no meu canal explicando por quê. E eu queria falar do Museu da Amazônia rapidinho, né, que não é uma iniciativa minha, mas como uma pessoa que trabalha e se importa com a instituição. Por causa da pandemia, ela ficou 6 meses fechada, e ela é uma instituição privada, né? E por ser uma instituição privada, ela tem que se virar com o dinheiro que ela arrecada. E sendo quase uma ONG, né, uma estrutura sem fins lucrativos, ela não tem uma receita, ela não tem um capital de giro que gera dinheiro do dinheiro, né? Então, o dinheiro ele precisa nascer de ações. E essas ações são justamente as entradas, os ingressos que as pessoas pagavam para visitar, que é R$ 15 para quem mora aqui em Manaus, por exemplo. E o que acontece? Como a gente teve que ficar 6 meses fechado por causa da pandemia, isso desestabilizou toda a nossa infraestrutura, tem funcionário que está 3 meses sem receber, a gente está fazendo o que dá, assim, para pagar o mínimo, para que consiga se alimentar, pagar o aluguel, e está muito complicado. Então, está tendo diversas iniciativas, né, de doações, que vocês podem encontrar no site do Musa mesmo, ou procurando pelo Instagram, né, Museu da Amazônia. E também estamos aí tentando buscar cada vez mais patrocinadores, né, para justamente conseguirmos construir uma estabilidade salarial para os funcionários, porque uma instituição não é nada, né, a Paloma pode aí me corrigir, mas uma instituição não é nada sem os funcionários que constroem ela. Então, não importa a gente ter dinheiro para fazer uma exposição maravilhosa, se a gente não tiver o dinheiro para pagar os funcionários para não só criar essa exposição maravilhosa, mas manter e atuar ativamente como um bem educacional, né, para compartilhar esse conhecimento e tudo mais. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigada pelo espaço. Opa, muito obrigada. A gente está deixando aqui nos comentários aí os links da Lucy. Conteúdo incrível, gente, vão lá conferir. E também o do Museu da Amazônia, então contribuam também, gente, divulguem, por favor. Vamos contribuir aí pro museu, galera. Coisa importante, tá passando aí. Então procure. Espero que um dia eu possa conhecer, hein, Lúcia, esse Museu da Amazônia. Nossa, fiquei também curiosa agora. Sim. Você foi para a Amazônia? Primeiro Só lugar. uma mensagem. É um museu que vale a pena ser visitado, com certeza. Inclusive, é um dos poucos lugares do Brasil que tem animais fósseis, né, reconstruídos osso por osso, com toda a acurácia científica. E o maior crocodiliano do mundo, é o único que existe no mundo inteiro construído, que é o Purosaurus brasiliensis, que é um jacarezinho aí de 12,5 metros, né? O museu tem ele lá, montadinho para quem quiser visitar. Meu Deus, já me conquistou. Já tô... Primeiro lugar que eu vou passar na Amazônia. Vou pedir uma licencinha, tô abrindo aqui o decolar.com, vendo passagens para Manaus, porque eu quero muito conhecer esse museu. Parece ser uma experiência incrível. Mas então, a gente vai falar um pouco sobre o processo seletivo da PIG, que eles estão abrindo agora. Mas antes disso, Paloma, se você pudesse, pode falar um pouco sobre como a PIG encara a diversidade, já na vibe da nossa mesa redonda? Claro, gente. Olha, a PIG, ela trata, assim, eu falo para vocês de coração, tá? Isso aqui não é só um merchan realmente da empresa, é o que eu acredito e o que eu vivenciei, tá? A PIG, quando eu entrei há 9 anos, na sociedade brasileira não se falava tanto quanto hoje sobre diversidade, tá? Mas dentro da PIG, desde o primeiro dia que eu entrei, eu já tive que fazer treinamento sobre diversidade, sobre linguagem, sobre como tratar bem as pessoas, entendeu? Então, assim, diversidade está dentro, assim, dos princípios e valores da PIG,
P&G, e ela realmente vive isso no dia a dia, tá? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, em finanças, eu dedico toda semana um tempo para a diversidade, não só eu, como vários membros da equipe. A gente tem diversos fóruns de PCDs, de pessoas, o pilar racial, o pilar chamado Gable, que é da comunidade LGBTQI+. Então, realmente, assim, a P&G é um lugar muito diverso, tem as suas oportunidades, claro, mas a gente está aqui todo dia para trabalhar para que seja uma organização cada vez melhor, tá? Então, eu acho que é isso que importa, né? Eu acho que todo lugar tem oportunidades, mas, assim, pessoas que venham para contribuir mais para essa diversidade são sempre muito bem-vindas, tá? E a P&G tem uma característica diferente do mercado, porque ela pega pessoas de diferentes formações, então você não precisa ser um economista ou um contador para ser financeiro, você não precisa ser um engenheiro para estar dentro de uma planta, entendeu? Vide eu aqui, formação humanas, entendeu? Metade da minha graduação lá na FEFELESH e estou aqui em finanças, entendeu? Podendo contribuir e fazer a diferença, tá? E a gente tem um processo seletivo muito bacana, onde você consegue finalizar o seu processo seletivo, acho que em 1 ou 2 dias, que é o processo relâmpago. Então, eu quero convidar todos que quiserem participar, entrar no site da P&G Careers, que é o site onde você consegue se inscrever, e saibam que vocês serão muito bem-vindos e muito bem recebidos, tá bom? A gente recebeu um PowerPoint para mostrar para vocês, né? Porque a gente achou muito legal para não falar ao vivo. Produção, gente, eu tô amando falar produção, me sinto tanto Luciano Huck. Produção. Opa. Boa. Então, gente, as inscrições estão abertas até o dia 9 de maio, né? E aí vocês vão fazer alguns testes online. Vocês têm a opção de escolher entre várias áreas, então tem finanças, marketing, tem a parte de product supply, que é a cadeia de produção, entre outras áreas, tá bom? E o processo de seleção de candidatos acontece no dia 14 de maio e a gente tem um teste de inglês no dia 17 de maio, tá bom? E as entrevistas acontecendo no dia 25. Normalmente você faz a entrevista e já sai com a resposta, então você não vai ficar esperando por 2 meses até receber uma resposta se você passou ou não, tá? Então, tudo isso eu acho que é muito bacana. E a P&G também, eu não trouxe, eu acho que eu não trouxe aqui o material, mas a P&G também tem um programa voltado para pessoas pretas e pardas, que é o programa P&G para você, que é focado nesse público, em que as pessoas que passam nesse processo seletivo têm a oportunidade de receber mentoria e o curso de inglês durante 1 ano, e aí, enfim, depois de 1 ano ela consegue entrar no processo seletivo, enfim, consegue ser contratada ali como estagiário e continuar na empresa, tá? Aí o Matheus está perguntando se o estágio é remoto, vai depender muito da área em que você vai trabalhar. Então, nas áreas de escritório, nesse momento, as pessoas estão 100% de casa. Nas fábricas, por uma questão operacional, as pessoas precisam estar na fábrica, né? Mas não necessariamente vai ser todo dia, tá? Isso por conta da pandemia. Quando a pandemia acabar, a P&G, de qualquer forma, tem um processo muito flexível de trabalho, então não vai ficar 100% remoto, mas muito provavelmente as pessoas vão continuar tendo a liberdade de trabalhar 2, 3 dias de casa por semana, tá bom? Isso aí, gente. Então, todos vocês que estão em época de procurar estágio, estão querendo emprego numa empresa legal, que trata a diversidade de forma séria, vocês querem se desenvolver, a P&G está aí para vocês. Acho que vale muito a pena. Não vou participar porque o Agent consome literalmente todo o meu tempo, é um trabalho em tempo integral. Mas menos ano que um vem, candidato, galera. Um candidato a menos. No momento estou me dedicando à ciência, mas ano que vem, quem sabe, né? Gostaria. E acho que é isso, gente. Agora a gente pode abrir para perguntas. A gente teve muitas falas, muitos conceitos, ideias novas aqui durante essa live. Então, e o bom é que foi um pouco mais rápido, então a gente tem bastante tempo para receber perguntas, comentários. Tudo que vocês quiserem falar, podem comentar nas diversas plataformas em que a live está sendo transmitida. A gente vai ver aqui, ou a nossa produção traz para a gente responde. A gente está aqui para ouvir vocês também. Agora é a hora, galera. Sei que foi bastante coisa, é hora da gente continuar discutindo aqui. Só avisar que tem um delay relativamente grande entre o que a gente fala e o que vocês escutam. Então a gente não vai responder de imediato, mas é por conta disso. Vamos aguardar o delay, né?
Ai, que fofo, gente. Graças às nossas ilustres candidatas aqui, trouxeram tantas palavras, tantos conceitos, assim. Feliz que deu uma iluminada aí, gente. Quiserem comentar algo também, alguma opinião. Diversidade é uma questão tão enorme. Se quiserem trazer relatos pessoais também, a gente pode ler para todo mundo escutar, né? Escuta é um processo importante do autoconhecimento, do desenvolvimento. Jimmy, você é perfeito. Só queria dizer isso. Como a gente é um time de biologia sintética, a gente está sempre acostumado a trazer informações bem de fonte ou com alguma porcentagem. Acho que ajuda na conversa. Sim. Aquela coisa, né? A ciência é complexa e a gente tem que trazer tudo bonitinho para o pessoal poder entender. Nosso sonho é que a biologia sintética se popularize bastante. Eu também. Eu tava ouvindo atento aqui, tentando entender melhor os assuntos. Ah, legal, Estevão. Opa. Temos uma questão do processo. Uhum. Tem a pergunta do Allen, e eu vi que tinha uma pergunta lá em cima do João. O João perguntou se a P&G aceita pseudocientistas, tá? Sim, aceitamos, são super bem-vindos. Inclusive, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento que fica em Louveira, tá? Então, na verdade, a gente aceita cientistas, porque existe uma equipe de cientistas dentro da P&G. E em relação se pode se inscrever estudantes de qualquer curso também. Inclusive, a gente tinha uma bióloga no time de finanças, eu já tive vários colegas também de farmácia no time de finanças. Das outras áreas eu não sei dizer tão bem, mas eu já vi de tudo, tá? Já vi veterinária, já vi de tudo. Legal, uma boa oportunidade para testar novas áreas, né? Gente, quero um podcast de vocês duas, assim, porque para eu ficar ouvindo e aprendendo, né? É só o canal sem o áudio. Quer dizer, sem o áudio não, né? Sem a imagem, aí vira podcast. Chequem o canal, galera. Ela é permanente. Ela vai estar aí, ela vai sendo modificada ao longo dos tempos, né? Porque um dos objetivos do Museu da Amazônia é ser uma instituição de pesquisa e um museu. Então, à medida que a gente for gerando novos conhecimentos, novos materiais, a exposição ela vai mudando. Mas vai sempre existir uma exposição de paleontologia. Só que talvez a de 2021 não vai ser exatamente igual a de 2022 e assim por diante. Mas sempre vai ter uma exposição de paleontologia ali no museu. Bom, mais uma razão para ir todos os anos, várias vezes, galera, para ver as coisas diferentes. Inclusive, em Manaus tem uma fábrica da P&G, já pode ir para lá, trabalha na P&G e já conhece a Lúcia, hein? Inclusive, o museu está com uma ação para quem quiser doar de uma forma diferente, que é adotar árvores, né? A gente tem uma floresta, um museu vivo, né? A gente tem uma floresta amazônica, literalmente, e a gente tem um mapeamento dessas árvores, e por R$500 por ano, você pode adotar uma árvore, com uma plaquinha, uma mensagem, né? E, infelizmente,
por causa do Covid, muita gente tem morrido e muitas pessoas têm comprado árvores como homenagem, né? Ou para nascimentos também. Mas pode ser de qualquer forma. É uma forma de presentear alguém, ou uma forma de ajudar, né, a manter a floresta em pé, né? Que essa também é uma das funções do mundo. Nossa, incrível, eu amei. Eu quero adotar uma árvore, vou considerar isso aí. É uma iniciativa muito bonita mesmo. Nossa, somos dois. Vamos adotar junto. A gente dá o nome de Timiagem USP pra ela. É, já faz um mês, chamar de Let It Be. Exatamente. Nossa, eu fiquei com vontade mesmo. Opa. A Sara queria poder adotar a Amazônia toda. Olha, todos nós queríamos proteger a Amazônia, cuidar dela. Ai, meu Deus do céu, uma tristeza o que tá acontecendo. E E o Paulo Léo perguntou perguntou qual qual site da site. adoção. Eu mandei aqui no nosso chatzinho, se puder jogar lá no chat deles. Mas é tudo no Ah, Produção, perfeito. Amazônia, qualquer coisa. lindíssimo. Produção, faça a mágica. Produção tá tão eficiente hoje que a gente tem que dar um presente pra eles depois. Sim, nossa, gente. Muito obrigada, produção. Vou O que seria da gente sem vocês? Essa é uma pergunta muito boa, porque envolve uma confusão, de certa forma, né, em polissexualidades. Né? Polissexualidades são pessoas que têm mais de um tipo de atração ou mais de uma forma de atração. A bissexualidade e a pansexualidade, elas funcionalmente são polissexualidades, mas elas têm definições diferentes e, obviamente, essas definições elas são debatidas dentro da própria comunidade LGBT, né? Então, bissexualidade tem definições que vão desde duas ou mais gostar, né, de dois ou mais gêneros, e a pansexualidade seria de qualquer pessoa independente do gênero, mas funcionalmente todas elas funcionam como polissexualidade. E aí uma questão interessante é que você pode ser bi, pan e não gostar de homens nem gostar de mulheres, por exemplo. Isso não é uma questão eletiva, né? Bi não é gostar dos dois, pan não é gostar dos dois. Eles podem estar incluídos, porque a gente tem uma diversidade de gênero muito maior do que essa binariedade que nos é imposta. E é interessante essa questão do pan, porque o pansexual tem uma patologização do termo um pouco maior do que a bissexualidade, que a pansexualidade ela era considerada um termo que eu esqueci agora, mas era tipo uma anomalia sexual nivelada com zoofilia, pedofilia, o que é uma coisa completamente incoerente, sendo que ela é apenas uma polissexualidade. E aí, se você é bi ou se você é pan, isso é mais uma questão de bandeira mesmo, de identidade e da sua atratividade, da sua atração, do seu desejo, né? Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa pan-romântica. Como eu sou uma pessoa assexual, eu não tenho a atração como as pessoas normalmente sentem. Então, os meus critérios para estar tendo uma relação afetiva com alguém, eles não envolvem o sexo, nem a sexualidade por si só. Eles envolvem a romanticidade. E aí, por isso que eu me considero uma pessoa pan-romântica. Eu posso me apaixonar por qualquer pessoa independente do gênero. Não sei se respondeu exatamente, mas espero que sim. Qualquer coisa é só perguntar de novo. E eu acho que só um ponto que eu queria adicionar, assim, pode ser uma perspectiva muito minha, tá? Mas eu acredito que, desculpa, dentro do movimento LGBT, tipo assim, quando a gente sai da sigla LG
para frente, quando a gente passa para as próximas, tá? A gente vai vivendo muitas vezes novos índices de preconceito, às vezes dentro da própria comunidade LGBT, tá? Então, eu acredito que a sociedade, ela já tem dificuldade de aceitar a binariedade gay, lésbica, entendeu? E quando a gente vai para outros rótulos, infelizmente a sociedade ainda está pouco preparada para entender que, na verdade, as pessoas não têm rótulos, as pessoas, elas são algo fluido, com várias características, entendeu? E enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Acho que faz todo sentido mesmo. Acho que é uma situação complexa assim para as pessoas que não têm muito contato. Que é bom realmente espalhar, porque a gente sente, se mesmo dentro da comunidade, né, que deve ser um ambiente já acolhedor, em que você consegue se expressar, ainda tem esse, bissexualidade não existe, só tem gênero, é só homem e mulher, então é difícil para as pessoas realmente se aceitarem, até mesmo um ambiente que deveria ser aceito. Muito interessante a questão, Isa. E a Isabela, inclusive, ela em outra rede social, ela uma resposta, inclusive ela entendeu direitinho. Então, ela falou obrigada aqui. A gente teve outra pergunta do Bruno em outra rede social. Ele perguntou sobre como é a acessibilidade na P&G com relação a pessoas com deficiências físicas. Claro, a P&G, ela tem um programa voltado a pessoas com deficiência, tá? Aliás, ela tem um pilar interno de pessoas que são focadas em discutir as necessidades de inclusão de pessoas com deficiência, tá bom? E o que eu posso dizer é, né, eu já trabalhei numa equipe que tinha acho que 3 ou 4 pessoas com deficiência numa mesma equipe, desde uma pessoa era deficiente auditiva, a outra era cadeirante, a outra era deficiente, ela tinha, enfim, 2 usavam muleta, na verdade, e a verdade é que, assim, a gente, como líderes, a gente tenta se capacitar o máximo possível para fazer com que a experiência dessas pessoas seja o mais incrível possível, tá? E eu acredito que essa pandemia, ela tem muitas coisas ruins, mas ela também tem um lado interessante, que é quando a gente está à distância, né, as diferenças elas se tornam cada vez menores, assim. Então, esse é um momento em que a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas com deficiência cada vez mais para o centro dos holofotes mesmo. Então, por exemplo, em novembro a gente teve uma série de sessões de educação, de treinamento para a organização como um todo, que, na minha opinião, foram sensacionais, tá? Agora, de novo, empresas são feitas de pessoas, entendeu? E a gente precisa sempre continuar treinando, continuar reforçando e garantindo que quando essa pessoa trocar do chefe que está treinado para o outro, esse novo chefe também vai estar preparado para receber essa pessoa, tá bom? Incrível, incrível. O Bruno respondeu aqui, ele agradeceu e ele ficou animado e vai inclusive procurar a P&G. Vem pra gente! Só vai, Bruno. Boa sorte lá no processo seletivo. Tá acontecendo, hein? Bom, gente, nosso tempo... Tem mais pergunta? Acho que dá pra incluir mais uma pergunta. Só fui verificar. Acho que só fui verificar, mas acho que por enquanto é isso. Bom, gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Por mim, eu passaria a noite aqui discutindo com essas pessoas maravilhosas a questão da diversidade, da inclusão, de tudo que a gente pode fazer, tendo essas perspectivas super diferenciadas, né, que abrem os olhos. Opa! A Sara fez uma pergunta. A gente pode incluir. Vamos lá. Nossa última pergunta da noite. Quer que começar? Já que eu abri, começa. Sempre fico com essa questão de quem começa. Olha, a academia, a gente não pode esquecer que a academia, ela é uma criação humana, consequentemente, ela é um aspecto social. Fazer ciência é um aspecto social. Então, para quem menospreza as ciências humanas, você está menosprezando a ciência, porque ser humano e construir coisas sendo humano
são aspectos sociais. Consequentemente, cada ambiente acadêmico ele é construído dentro de um país. E cada país ele tem suas sociedades, seus aspectos culturais, opressores, etc. Então, a academia ela sempre vai ser um reflexo social da sociedade em que ela está inserida. Não é à toa que as mesmas opressões que a gente vê na sociedade brasileira, a gente vê dentro da Academia Brasileira de Ciências, dentro do ambiente acadêmico que o país Brasil produz. Então, sim, é possível integrar a diversidade lá dentro. Só que isso não é possível sem mexer nas estruturas da sociedade que gera essa academia. Claro que a gente tem formas mais imediatistas, que vão desde as cotas até as ações de permanência dessas pessoas que foram inseridas por meio dessas cotas, mas a gente precisa sempre pensar em mudar a estrutura da sociedade para que não existam essas opressões em termos sociais e, consequentemente, elas não existam em termos acadêmicos. Porque essa diversidade que a gente busca, por que não tem diversidade? Por que não tem um monte de negro por aí? Por que não tem um monte de pessoa trans por aí? Por que não tem um monte de LGBT fazendo várias coisas, indígenas, pessoas com deficiência em cargos de liderança e tudo mais? Não é um acaso, isso é socialmente construído. Então, é por isso que eu insisto muito nesse ponto, desculpa se às vezes eu fico repetitiva, de que a gente precisa mudar a estrutura, porque a academia é um reflexo das questões opressoras geradas por essa estrutura social que a gente vive. Então, a gente tem, sim, soluções temporárias, né, urgentes, como as cotas, que são fundamentais e são uma medida de ação urgente para reparar minimamente a vida de uma minoria ou de pessoas, né, que foram severamente prejudicadas por essas opressões sociais, mas elas são extremamente limitadas no âmbito de mexer na estrutura. Então, é isso, a gente tem que balancear as ações emergenciais, tendo em foco sempre as mudanças estruturais, para que um dia a gente não precise se preocupar com diversidade, porque ela vai acontecer naturalmente. Ela não é, a diversidade ela é antinatural, porque isso é imposto socialmente. A gente tem que lutar por uma sociedade que a diversidade seja natural. Eu concordo com o que a Lucy falou, e na verdade eu acho que a pergunta não é se é possível, a pergunta na verdade a questão é essencial, entendeu? Do que eu vejo, tá, gente, assim, principalmente quando a gente está falando vamos lá, o espectro limite ali de privilégio, que seria o homem branco, hétero, cis, etc., a gente vê que as pessoas chegam muito mal preparadas, essa é a verdade, tá? Então a pessoa, ela passa a vida inteira, sei lá, ela passa 5, 6 anos na faculdade e ela perdeu uma oportunidade riquíssima de realmente compreender e conseguir atuar um pouco melhor por uma sociedade melhor, tá? Então, mais do que se é possível, eu acredito que é necessário, e eu acho que está em cada um, na mão de cada um, tentar se capacitar e chegar um pouco mais preparado. O que eu vejo é que hoje ainda, assim, eu vejo muita gente despreparada para lidar com essa questão, e a pessoa só vai perceber que ela está despreparada muitas vezes quando ela chega num cargo de gerente, de diretor, que aí ela recebe 1000 feedbacks e ela não entende por que ela está sendo chamada de machista, por que ela está sendo chamada de homofóbica, entendeu? E no final ela nunca percebeu que era importante ela ter se capacitado nisso lá atrás, entendeu? Sim, é muito interessante, né, que tem aquele questionamento, quantos professores negros tem na USP? A gente sabe que professoras mulheres tem várias, o Brasil, felizmente, tem muitas mulheres cientistas, quase 50%, aliás, é mais de 50%, só que elas ainda não ocupam cargos de liderança, né, então a disparidade existe. Mas se você compara, por exemplo, com a questão dos negros, professores negros na USP, praticamente nenhum. Cientistas já tem mais um pouco, inclusive por questão das cotas, né? Eles fazem a faculdade e aí depois seguem para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Essa realidade já está mudando. Mas quem sabe um dia a gente consegue chegar num corredor de algum instituto e ver várias pessoas diversas, né? Diversidade, numa empresa, a mesma coisa. Bom, gente, eu adoraria continuar a mesa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente vai precisar encerrar. Então, a produção linda, maravilhosa, já compartilhou com vocês nos comentários um formulário. Quem preencher esse formulário vai ter direito a participar de um sorteio de brinde, também proporcionado pela P&G.
E então preencham, não percam essa oportunidade, gente. Ganhar coisa de graça é maravilhoso. Ter aquele recebidinho no fim do mês, nossa, queria poder participar do sorteio, inclusive. Mas é isso, então. Enquanto o pessoal vai mandando os formulários, eu quero agradecer mais uma vez a Lucy Souza, a Paloma Batista, por estarem aqui com a gente, compartilhando as suas visões, tanto na academia, uma visão mais teórica, também de vivência, no mercado, também as vivências específicas dessa área. E é sempre bom poder conversar e crescer nesse sentido. O pessoal, para acessarem o Forms, a gente expôs o QR Code, espero que esteja funcionando. E é só preencher direitinho. Eu também quero já aproveitar aqui que eu abri o microfone para, enquanto vocês estão aí usando, para agradecer realmente as nossas duas convidadas. Eu acho que realmente iluminou muita coisa na minha cabeça. Eu espero que em todo mundo que estava comentando. Pelos comentários eu imagino que sim. Eu acho que todo mundo vai dormir hoje pensando nessas questões e quem sabe levar essa discussão realmente para frente e a gente conseguir mudar. Vamos para frente, galera. Kit, eu acabei de receber uma excelente notícia. A gente pode participar do sorteio? Opa! Já vou... Mais um concorrente, galera, hein? Melhor vocês preencherem rápido. Deixem o QR por mais uns 5 minutos depois da gente sair, para dar tempo de eu pegar meu celular que eu tô usando e poder tirar foto, tá? Porque eu quero participar. Gente, a gente precisa. Sim. Vão acessando aí, hein, gente? Então foi isso. Eu vou me despedir de vocês, eu vou despedir de todo mundo que participou aqui comigo, me despedir da minha parceira maravilhosa, Beatriz Akiti, que eu falo meia-noite falando socorro, as coisas do científico deram errado, e das nossas Como sempre, palestrantes né? maravilhosas. Não Sim. seria a gente se não tivesse essas aventuras de madrugada. E eu espero que vocês também possam vir nas próximas mesas redondas também, que a gente vai ter com a P&G e com outros convidados também da academia, outros cientistas, e vai ser incrível. Lembrem de preencher o form e também de seguir a Lucy nas redes sociais e o Museu da Amazônia e adotar uma árvore se vocês quiserem, porque é o que eu vou fazer logo depois. Sim, e seguir as nossas redes sociais do AGEN. Só para dar uma prévia, né, as nossas próximas mesas redondas vão ser sobre como você ser você mesmo no mercado de trabalho, né, a importância de ser você mesmo, e sobre inovação, que é uma coisa que a gente faz muito no AGEN, o nosso espírito é um espírito inovador. Então, se vocês gostam desses temas, eu imagino que sim, né, afinal de contas, vocês seguem o AGEN nas redes sociais, por isso estão vendo essa live, participem, vai ser muito legal. Então, tchau, pessoal, foi um prazer passar essa sexta-noite com vocês. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada por virem.